Estamos aqui com o irmão Souza, lá da igreja Elim. A esposa está aí? Não. Quem mais está visitando hoje que não está abençoando ele? Acho que mais todos estarão. Está faltando um bocado que está ensinando, porque um monte de cadete ali, tudo foi ocupado, quem foi buscar lá embaixo. Mas a metade ficou em casa mesmo. Aí foi fazer almoço lá, ia para comer aqui, mas perdi a vez. Mas à noite esperando que todos estejam aqui. Okay? Eu já estou até evangelista, 3 horas, né? 4 horas, o sol mais frio, 4 horas até 5. Aí tomar banho para assistir o culto também. Então quem quiser falar do evangelho, que é bom que todos queiram, então folheta aqui não fala. Se quiser 1.000, 2.000, tem folheta aqui baixando. Então vem para cá, 4 horas para a gente sair, dividido nas ruas aí. Então Deus abençoe. Bom dia, meus irmãos. E hoje pela manhã a gente vai tratar esse assunto aí, fazendo discípulos para a glória de Deus. Aí nós vamos abrir, por favor, nossas Bíblias em Mateus e a gente vai ler alguns versículos aí. Mas antes de começar a nossa mensagem, eu gostaria de dizer isso aí, né, que sempre eu tive a impressão que seria um pouco mais difícil aqui em Baturité, né, para o Evangelho. Obrigado. Mas eu vejo que não, tem um bom grupo e seria muito bom se lá em Jaguaribara, se a gente pudesse ter pelo menos escola dominical, né? A gente não tem escola dominical lá porque aos poucos crentes que a gente tem lá, eles não vêm para o culto de manhã, eles só vêm à noite, né? O nosso culto lá é 6h30. De manhã eles não vêm. Se a gente tivesse pelo menos 10% do que vocês têm aqui agora, não tem tanta gente, né? Hoje, ontem à noite tinha mais gente. Mas se a gente tivesse 10% do que vocês estão aqui agora, já está bom demais. Mas isso é assim mesmo. Tem lugares que tem mais dificuldade do que outros e é assim. E eu fico feliz de saber, né, do progresso do Evangelho aqui. A gente sempre teve a ideia de que o Baturité era mais difícil realmente do que é. E aí eu vejo que não, que nem tanto assim. Tem um bocado de gente por aqui. E eu fico feliz com isso. Mas o nosso trabalho vai ser regular, em alguns lugares, ele demorou muito para avançar. Né? Se a gente pensar em Quixadá, em Quixeramobim, em Senador Pompeu, essas igrejas aí hoje elas têm obreiros lá. Mas demorou muito tempo, 50 anos para que a gente tivesse um trabalho que pudesse manter, né, o governo daquele lugar lá. Então demorou muito tempo. E eu creio que Baturité vai ser menos tempo, né? Vai ser menos do que 50 anos, né, para ter o trabalho lá. E eu penso que Jaguaribara vai demorar um pouquinho mais, aí uns 80 mais ou menos. Aí para que a gente tenha alguma coisa assim, mais sólida lá em Jaguaribara. Então nós vamos abrir nossas Bíblias aí, Mateus 28, e vamos ler do 18 até o 20. Esses versículos aí, eles são muito conhecidos, né, na Bíblia. Mateus capítulo 28, do 18 até o 20. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos proporciona tempos assim, em que podemos nos reunir para cultuar o Teu nome. E nessa manhã, enquanto reunimos um grupo dos Teus filhos, nós suplicamos ajuda, nos dando sabedoria para que possamos interpretar corretamente a Tua palavra. E motiva-nos com o Teu Espírito Santo aqui, sejamos essas pessoas que têm consciência que o Senhor salvou as nossas vidas, para que outras vidas fossem alcançadas. E nós suplicamos ajuda que tenhamos o desejo de que outras pessoas sejam alcançadas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Mas esse texto aqui, o texto que nós lemos agora,
ele aconteceu, foi um fato que aconteceu logo depois da ressurreição de Jesus. Jesus tinha ressuscitado, e aí ele trata com os discípulos daquela época, que eram uma espécie de protótipo da igreja, que nós somos hoje, e tem, isso aí tem a ver com eles naquela época, mas tem que a ver conosco nessa época aqui. Já faz um tempinho que foi escrito isso aí, faz mais de 2000 anos. E a ideia de Deus era que nós também, como discípulos daquela época, nós também íamos continuar fazendo discípulos, para que continuasse pregando o Evangelho. E essa é a ideia que todos nós devemos ter, né? Fazer discípulo é como que é como um aprendiz. Ter discípulo é como um aprendiz. E quando eu era pequeno, eu vi que pessoas vinham lá para nossa casa lá para aprender com meu pai. Meu pai tinha profissão naquela época de calafate, isso é muito comum lá no Pará. E tinha muita embarcação de madeira lá. O norte é bem diferente do nordeste. Lá tem muitos rios, principalmente no interior. Né? Saindo de Belém já tem muito barco. Mas saindo de Belém, tem muita embarcação. Não tem tanta estrada como tem aqui no Ceará. Mas as estradas lá são rios. Então era muito necessário que tivesse barco, tivesse embarcação. E aí o meu pai, ele trabalhava com isso, calafetando o barco. Naquela época ele fazia muito motor de madeira, e para não ir para o fundo, precisa de alguém que é especializado nisso aí, para calafetar, de maneira que pudesse durar mais tempo aí. E eu cresci vendo meu pai era chamado mestre Paulino, aí ensinando pessoas, e eles vinham para nossa casa lá, e eles aprendiam aquela profissão lá. Então, um discípulo é um aprendiz, é alguém que vai aprender realmente a como fazer aquilo. E muitas vezes a ideia que a gente tem dessa questão aí de fazer discípulo quem tem que fazer discípulos são os pastores e missionários. Às vezes a igreja tem essa ideia aqui, quem tem que fazer discípulos são os pastores e missionários. A gente fica feliz quando a gente vê que alguém, durante ao longo do nosso ministério, algumas pessoas aprenderam a fazer discípulos, e elas têm a ideia de que elas têm essa função também. Uma outra coisa que nós pensamos aqui, fazer discípulo, é ensinar um curso bíblico. Então, quando alguém se converte, a gente dá um curso bíblico de discipulado, que a gente chama, e aí então, depois que a pessoa faz aquele curso de discipulado lá, então a gente pensa assim, já fizemos discípulo. Então, essa é outra ideia. Também pensando que muitas vezes nós não fomos chamados para isso. Eu gostei do título da conferência que vocês escolheram. Então eu fiquei feliz que o tema é assim: você não precisa de um chamado para fazer discípulo. E não precisa de um chamado para fazer discípulo, porque já foi chamado para isso. Todo crente, realmente, eu vou pegar aqui uma Bíblia dessa aqui, para não voar, com o ventilador. Então, todo crente, depois que ele é salvo, aí como está escrito ali, é alguém que deve fazer discípulo, é um missionário. E todo que ainda não é salvo é um campo missionário, e a gente deve ter essa ideia aí, porque é a ideia que a Bíblia ensina, que fazer discípulo é a função de todos nós. E fazer discípulo é procurar viver, não é nada mais do que isso, é procurar viver como um discípulo de Cristo, como um seguidor, alguém que vai aprender de Jesus, que vai aprender todo o tempo, não só um período da vida. A gente aprende, depois já sabe tudo, nenhum de nós vai saber tudo, então a gente vai ter que continuar aprendendo a viver para o Senhor. Então fazer discípulo é isso, é procurar viver para o Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o texto diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E enquanto Paulo disse isso, a gente podia até pensar assim: puxa, Paulo estava dizendo que deviam aprender com ele, deviam ser discípulos dele.
realmente Paulo ele fala assim, a ideia aí de aprendam comigo porque eu estou aprendendo com Cristo. Então essa era a ideia, né, quando Paulo falou isso. E muito mais além, se a gente vê um pouquinho mais na frente aí em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo ele expressou isso porque ele vivia para Cristo. Aquele texto lá de Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho, vivo na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, era por isso que Paulo dizia isso: olha, aprendam comigo, porque eu sou de Cristo, eu estou vivendo para Ele. E a ideia era essa. Então, quando a gente colocar isso na cabeça, né, todos nós, os crentes, que nós precisamos fazer discípulos de Jesus, e fazer discípulo é procurar aprender com Jesus todos os dias. Não é que a gente vai aprender uma vezinha e já sabe de tudo, a gente nunca vai saber tudo. Então a gente deve procurar viver para a glória dele. Fazer discípulos de Cristo é procurar viver contínua e naturalmente, não é uma coisa forçada, naturalmente a gente vai viver, a gente vai ser nova criatura, a gente vai viver uma nova vida. E o próprio apóstolo Paulo, mesmo que ele era alguém religioso, mas ele, ao invés, e por ser religioso, ele perseguia a igreja. E agora que ele tinha uma nova vida, ao invés de perseguir, ele era perseguido. E muitas vezes a gente não quer se identificar muito com Jesus por isso, para não ser perseguido, né? Para não estar numa situação aí que a gente é muito notável. Então, muitas vezes acontece isso. E aí, 3 coisinhas, né? Para fazer discípulo de Cristo, é indispensável cultivar intimidade com Deus. Nós vamos necessitar de intimidade com o Senhor. Não adianta a gente pensar que a gente vai fazer discípulo sem ter essa intimidade com Deus. Quando eu era criança, que eu via aquelas pessoas na nossa casa, agora, naquela cultura era muito comum naquela época, né? Que vinham pessoas para dentro da nossa casa, né? Hoje não é tanto assim, não é tão comum isso. Mas aquelas pessoas eram tão íntimas que eles eram como se fosse da família. Pessoas que a gente nem conhecia. Talvez meu pai conhecia, né, minha mãe, mas nós crianças a gente nem conhecia essas pessoas. Mas elas vinham para dentro da nossa casa, elas comiam na nossa mesa e comiam o que a gente tinha lá. Naquela época a comida era muito simples, né? O paraense ele tem uma forma diferente de comer e era muito simples, era geralmente peixe com farinha. Até hoje eu gosto muito de farinha baguda, né? Aquela farinha lá do Pará, e açaí. E a gente tomava açaí muito diferente do que hoje é tomado, açaí com farinha. Todo mundo comia lá e era como se fosse da família. Então a gente está falando de intimidade. Agora, essa intimidade aí que eu estou me referindo, nós precisamos, se a gente vai fazer discípulos de Jesus, isso eram discípulos do meu pai, mas discípulos de Jesus, nós precisamos de intimidade com Deus. E aí então a gente deve se perguntar, nós temos desenvolvido essa intimidade com o Senhor cada dia? Se a gente tem essa intimidade com o Senhor, nós precisamos disso. Ser íntimo é ter a Bíblia como única regra de fé e prática. A gente não tem, não ter uma outra maneira de viver, mas a maneira bíblica. E é bom que a gente aprenda alguns versículos da Bíblia que falam sobre isso. Por exemplo, o Salmo 119, o versículo 97. O texto ali fala: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Então, ser íntimo de Deus é isso, é procurar meditar na Bíblia todos os dias e de uma forma meditar não para esboçar conhecimento aí, mas realmente para viver. A ideia de meditar na Bíblia não é que a gente não vai trabalhar, não vai estudar e vai ficar o dia inteiro sentado lá meditando na Bíblia. A ideia aí é que a gente vai aprender da Bíblia um pouquinho cada dia e a gente vai aprender realmente para viver de acordo com a Bíblia. O outro texto da Bíblia que a gente deve conhecer de memória
é o que está em Salmo 119. Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu lembro quando a gente chegou na Colômbia, foi em 99, a gente pregou o evangelho em um lugar chamado Tacana. É um lugar, umas comunidades, esse é a Amazônia colombiana, e é uma comunidade indígena. Indígena, mas eles sabem o espanhol, já estão aculturados, são como pessoas que vivem já muito perto da civilização, né? Então eles sabiam o espanhol, não é que a gente aprendeu uma nova língua para pregar para eles. Realmente ali tinha pessoas de várias etnias, como cubeus, como iototo, como miranha, bora, tinha várias etnias lá, mas todos eles sabiam o espanhol. E a gente comunicava o evangelho em espanhol. Mas naquela comunidade lá não tinha luz elétrica. Então a gente ia lá, a gente geralmente ia na sexta-feira, dormia lá, tinha um culto à noite, na sexta-feira, e aí no domingo de manhã, ou no sábado de manhã, a gente tinha um trabalho com crianças. Então a gente tinha várias crianças lá que vinham lá para aprender da Bíblia. Mas naquele lugar lá não tinha luz elétrica como a gente tem hoje, e a gente precisava de umas lâmpadas para andar lá, porque à noite é muito escuro e não tinha como ver nada sem luz lá. Então a gente usava umas lâmpadas e naquela época tinha uma lâmpada que a gente colocava aqui na cabeça. Eu creio que aqui é um pouco mais difícil, né? Que é a cidade, então é mais difícil das pessoas saberem, mas é comum. Colocar aquela lâmpada lá e tal, e aquilo vai iluminando o caminho lá, e a gente pode andar por ali. Então, a Bíblia é isso, é como uma lâmpada que vai iluminando por onde a gente vai andar. Mas se a gente tiver pouca intimidade com Deus, pouca intimidade com a palavra, então a gente vai estar tomando decisões aí, como no escuro. A gente vai fazendo, ao longo da nossa jornada aqui, a gente vai tomando decisões aí que a gente não sabe direito como é que vai ser lá na frente. E se a gente tem a palavra de Deus, então a gente vai saber mais ou menos o que vai acontecer lá na frente, mesmo que a gente não saiba todo o plano, mas ele vai estar aí. Né? E eu tenho ouvido alguma coisa. A gente não tem tanta notícia porque ninguém nem precisa ter tanta notícia para não ficar muito preocupado. Eu vi uma senhora hoje de manhã com uma máscara, e ela não estava com máscara no rosto, né? Ela estava com máscara abaixo do nariz. Aí eu falei para o senhor Olavo, muitas vezes as pessoas usam máscara, mas porque elas veem na televisão, elas ficam assustadas, né? Que não sei o quê, que vírus e tal. E aí então elas usam máscara mais para aliviar a consciência delas. E muitas vezes nem está no rosto, né? Às vezes está no pescoço. Essa senhora estava um pouco abaixo. Ela foi comprar pão na padaria por aqui, e quando ela voltou, ela estava com uma máscara preta, mas abaixo do nariz. Então, realmente ela não está, a máscara não sai para nada, né? Não vai impedir que ela pegue o vírus. E muitas vezes a gente é assim, a gente não lê muito a Bíblia, a gente não sabe direito o que vai acontecer. A gente toma decisões que elas são decisões aí que é como no escuro, como se a gente estivesse no escuro aí, e sem saber direito, tateando aí. Nós precisamos da palavra de Deus. A gente sabe, além da palavra de Deus, tendo essa intimidade com o Senhor, a gente sabe do que do básico. A gente sabe que Jesus vai voltar e que vai passar problema aqui, vai ter muito problema aqui nessa terra. E não tem problema, porque quando ele voltar, se ele estiver vivo nessa época aí, ele vai levar a gente vai ser arrebatado. Se a gente não estiver vivo, a gente vai ressuscitar, né? A Bíblia ensina isso. E a gente vai ser arrebatado, né, junto com as pessoas que estiverem vivas naquela época, e a gente vai estar com o Senhor, né? Durante 7 anos lá, vai ter a tribulação aqui nesse mundo de 7 anos, e a gente vai estar com o Senhor. Mas quem não tem essa esperança, quem não tem intimidade com o Senhor, não sabe, vive aqui nesse mundo aí e vê as notícias aí, até se espantam, né? E a minha cunhada um dia estava perguntando para mim, né, que ela ouviu, que
na notícia e tal, que estavam mudando muito o mundo e tal, e estavam me perguntando mais ou menos. Eu estava dizendo para ela, olha, a gente deve, os crentes são os que menos devem estar preocupados com isso. Vai acontecer coisa, isso aí é real, realmente vai ter problema no mundo, em alguns países já há muito problema, né? Os países que são socialistas, eles têm muitos problemas. Aqui a gente não tem grandes problemas com isso, não nos persegue tanto, mas vai chegar um tempo que a coisa vai ficar tão grave que eles vão começar a perseguir a gente também, e a gente vai ter problema. Mas a gente não tem que estar preocupado, porque a gente vai servir a Deus, em qualquer que seja o regime, a gente vai servir a Deus. E a gente vai servir a Deus porque a gente é guiado pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14, o texto diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quando Deus salva nossas vidas, Ele coloca em nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos guiar, vai nos orientar. E aí então, para que a gente seja guiado pelo Espírito de Deus, a ideia é que a gente tem o Espírito de Deus e a gente tem uma luz, a gente tem a palavra de Deus. E muitas vezes os crentes têm a ideia de que, e é por isso que é muito comum em qualquer sociedade, que as pessoas elas vão mais pelo que os pregadores dizem, elas vão mais pelas experiências que elas possam ter, porque elas têm preguiça de examinar a Bíblia. E Deus ele deu para a gente essas duas coisas: colocou o Espírito dele em nós, mas também deu a palavra, a sua palavra escrita, e é para nos orientar, para nos guiar nas tomadas de decisões. Então a gente precisa ter intimidade com Deus. Então a primeira coisa, se a gente vai fazer discípulos, a gente precisa ser discípulo e a gente precisa de intimidade com Deus. Mas uma segunda coisa para fazer discípulo de Cristo é que é necessário transpor obstáculos. Não adianta a gente pensar que isso vai ser uma coisa automática. A gente é como um curso, né, que a gente faz na escola, que a gente aprende algumas técnicas e a gente faz assim, e não adianta que não é assim. A gente vai ter problema e a gente vai precisar transpor. Se queremos fazer discípulos de Jesus, nós precisamos transpor problemas. E a gente vai ter uma série de problemas. Um problema que a gente vai ter grave aqui nesse mundo é romper com o sistema. Tem um sistema que está aí, que não tem como escapar dele, e a gente vai precisar escapar, a gente vai precisar transpor esse problema. 1 João capítulo 2, do 15 ao 17, esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus. O texto diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí então ele vai dizer ali que tudo que tem nesse mundo passa, vai passar, mas quem faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. E aí então não tem jeito, a gente vai viver nesse mundo aqui, tem um sistema e nós precisamos escapar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é romper com esse sistema. Isso é muito difícil. Romper com o sistema é muito difícil. E às vezes a gente olha para certas circunstâncias na vida e a gente pensa assim: não tem jeito, isso aqui vai continuar desse jeito aí. E muitas vezes a gente não tem solução. Aí às vezes um dia minha filha me convenceu aí, eu faço um tratamento com um neurologista, e me convenceu, porque de vez em quando eu tenho uma tosse, e ela me convenceu a pedir para ele uma ordem para fazer uma radiografia. Aí tudo bem, ele me deu, eu levei lá em Jaguaribara, no posto de saúde lá. Eu também não estava muito interessado nesse negócio aí de fazer essa chapa aí, esse exame aí. E aí, mas eu entreguei lá, e olha, aí eu falei lá, não, quando tiver a sua vez, a gente vai chamar. E nunca chamaram até hoje, né? Eu fui chamado para esse negócio aí. E aí alguém de lá da congregação, o Ronaldo, falou: pastor, o negócio funciona assim. Tem um bocado de ficha lá, e aí então alguém que é amigo vai lá, aí eles
eles vão colocando na frente dos amigos, mas todo mundo é amigo, pastor. Então esse que não tem amigo, como o senhor que não é daqui, então, às vezes morre e não chamam a pessoa. Então esse é o sistema. Como é que vai mudar isso aí? Talvez alguém vai dizer assim, não, mas se foi eleito um prefeito tal, o meu tio, né, for prefeito, aí vai mudar esse sistema. Não vai mudar. O sistema vai continuar desse jeito aí. Não tem como mudar. O único que pode mudar algum sistema é Jesus e mais ninguém. E se Ele mudou a nossa vida, né, se nós temos realmente, se Deus ele entrou no nosso coração, então a quebra do sistema aí, transpor esse sistema aí, é porque Deus fez isso na nossa vida. Porque se a gente pensar que o mundo vai consertar, ninguém vai consertar o mundo. Não tem nem prefeito aí, nem um vereador que vai consertar, porque o mundo é assim. Mas uma consciência que nós devemos ter como crentes é que nós não vamos poder nos isolar do mundo. Não tem. Aqui, eu sei que em Baturité tem um mosteiro. E esse tipo desse mosteiro aí houve em vários lugares do mundo, não só aqui no Brasil, mas principalmente na Europa aí. E as pessoas elas tinham a ideia, né, que se elas se isolassem da sociedade, se elas fossem um mosteiro aí, e elas iam pecar menos. Muitas pessoas foram para lá, né, foram para o mosteiro e tal, e depois elas viram que isso não solucionou, elas continuaram no pecado. Nós não podemos nos isolar da sociedade, a gente vai precisar viver em sociedade, não tem como se isolar. Mas uma coisa a gente tem que reconhecer, e Jesus falou isso, que orando ao Pai, em João capítulo 14, ou capítulo 17, perdão, Jesus disse lá na oração, ele falou que para Deus nos guardar do mundo. Ele não pediu para a gente sair daqui do mundo, a gente não é desse mundo, mas ele não falou que a gente deveria se isolar do mundo, mas para nos guardar. E o versículo 15, né, ele diz assim, ele pediu aí ao Pai que não nos tirasse do mundo, mas que nos guardasse do mal. Então, como crentes, a gente precisa ter consciência de que a gente vai viver aqui nesse mundo, a gente vai passar uns anos aqui, e a gente vai ter que conviver com o mundo, não tem outra maneira, mas a gente vai transpor, quebrando transpor essa barreira aí, quebrando o sistema do mundo, não viver mais de acordo com o sistema. E Paulo ele sabia disso. Quando ele escreveu para os Romanos, para a igreja de Roma, ele falou isso no capítulo 12. Capítulo 12, Romanos 12, 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele diz no versículo 2: e não vos conformeis com esse século, mas renovai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, é assim, só tem uma maneira de transpor isso, rompendo com o mundo, no sentido de que nós agora vamos ser diferentes. Na sociedade, a gente vai ser diferente, e a gente não vai agir como o mundo age, né? E se nós fazíamos isso, a gente não deve fazer mais. E quando nós estávamos lá em Madrid, pregando o Evangelho, veio alguém de Letícia, que eu já conhecia, veio morar lá em Madrid, e essa pessoa tinha um curso superior e queria trabalhar nessa área lá, né? Ele era arquiteto, e ele foi contratado para trabalhar nos Páramos, que é um pouco mais alto, né? Um lugar um pouco mais frio. E aí ele foi lá para substituir um engenheiro, né, que estava lá, numa escola, estavam reformando uma escola, e ele foi lá para substituir. E ele contou para mim que depois de umas 2 semanas que ele estava lá, e aí levaram o papel para ele assinar. Aí no papel lá estava dizendo que um tanto de dinheiro, aí vamos dizer que no papel tinha 25 mil, né, isso aí era em peso lá. E aí então, mas não ia chegar todo esse dinheiro lá. E ele perguntou por quê. Aí ele disse, porque é assim que funciona. A coisa funciona assim: você assina,
como se a gente estivesse recebendo esse dinheiro, mas realmente o dinheiro não vai vir, porque o esquema, né, do esquema já fica um tanto lá. Ele disse, olha, eu não posso participar disso. Eu falei, eu já participei muito tempo disso, já tive dentro desses esquemas aí, mas eu saí de lá porque eu não quero mais participar disso. E aí a pessoa disse para ele, olha, então aqui você não pode trabalhar. Porque é assim que funciona. Aí ele disse, então eu vou ficar desempregado, mas eu não vou trabalhar aqui, né, dessa maneira, não vou concordar com isso. Esse era só o primeiro. E aí depois ia ter outras coisas lá e tal. E aí ele disse que completou o tempo lá e saiu do emprego lá, ficou desempregado, porque assim era o sistema. E ele não queria estar dentro desse esquema lá, e aí então ele teve que sair. Então a primeira coisa é romper com o sistema. E isso é difícil, porque muitas vezes a gente vai perder o emprego, porque muitas vezes a gente vai ficar mal visto. Isso é muito difícil, mas é assim. Se nós queremos fazer discípulos de Jesus, nós vamos precisar. A primeira coisa, uma das coisas que a gente deve fazer é romper com o sistema e vamos ter que pagar o preço para isso. A outra coisa é sair da nossa zona de conforto. E só Deus pode nos tirar da zona de conforto. Realmente a gente é da natureza humana que a gente vive mais cômodo. Uma vez eu cheguei na casa da minha filha lá no Crato e ela disse, olha, tem esse ventilador aqui para o senhor e tem um controle do ventilador. Eu não sabia disso. Aqui teve um controle do ventilador para a pessoa não levantar. O ventilador já é para conforto nosso. Já é para que a gente tenha menos calor. E com o controle a gente não precisa nem ir lá no ventilador, né? Já tem um controlezinho, então aperta lá e aí vai mudando lá do jeito que a gente quer. Eu sabia que existia isso. Isso aí eu acho que é de uns anos para cá, né? Aí eu digo, meu pai já até ventilador tem controle. E aí então é desse jeito. Muitas vezes a gente não quer sair da nossa zona de conforto, a gente quer que tudo esteja bem. E a gente, na vida espiritual é do mesmo jeito. A gente não quer ter nenhum incômodo. A gente quer dormir um pouco mais tarde. A gente quer viver confortavelmente. E vai ser difícil, né? Se a gente tiver essa ideia aí, vai ser difícil para fazer discípulo de Jesus. Porque nós precisamos romper primeiro com o mundo e depois sair da nossa zona de conforto aí, para poder fazer discípulo do Senhor. Também devemos reconhecer que as nossas debilidades e pedir perdão, né, para o Senhor, pedir que Deus nos ajude no nosso problema, né? A gente precisa pedir isso. Muitas vezes a gente pede várias outras coisas. A gente quer conforto aqui nesse mundo, mas a gente não pede o que a gente precisa mesmo de verdade. João capítulo 14, versículo 13 e 14, Jesus diz ali que tudo o que pedis ao Pai em meu nome, que seja para a glória de Deus, Ele vos dará. Se você vê ali João 14, o 13 e o 14, vai dizer que tudo que a gente pedir, Deus vai dar para nós. Mas Ele vai dar aquilo que vai glorificar o nome dEle. E Tiago fala, Tiago capítulo 4, o versículo 3 diz que nós pedimos e nós não recebemos porque a gente pede mal. A gente pede mal para esbanjar, né, muitas vezes. Então é por isso que Ele não dá. Né? Muitas coisas que a gente pede para Deus, Ele não dá por isso, porque não é para a glória dEle, é para a nossa própria glória, é para o nosso próprio bem. E Deus não dá. É como se nossos filhos pequeninos pedissem coisas que a gente sabe que vai prejudicar a vida deles. E a gente não dá. Pede uma faca. A gente não dá uma faca para uma criança, porque senão ela pode ter um acidente. E a gente não faz isso. Muitas vezes Deus não faz isso, Ele não dá a coisa para a gente que a gente pede, porque Ele não quer que nós sejamos prejudicados. Né? E muitas vezes a gente nem sabe disso, né? Que a gente não recebe porque Deus não dá, Deus não permite que a gente tenha coisas assim que muitas vezes vai prejudicar a nossa vida. Mas nós devemos pedir para Deus, reconhecer as nossas debilidades,
Tem áreas da vida que nós somos mais débeis e a gente deve reconhecer isso, que a gente tem debilidades e que a gente tem necessidades. E a grande necessidade que nós temos é realmente que Deus seja glorificado através do nosso viver, através da maneira como nós vivemos. E nós devemos pedir a Deus e sempre implorar: Senhor, ajuda a dar sabedoria para tomar decisões. E aí uma vez um rapaz, ele passou num concurso e ele melhorou um pouquinho, ganhando um pouquinho melhor, e ele ligou para mim, né, perguntando sobre carro, né? E ele me disse: olha, eu gostaria de comprar um carro. E ele nunca teve um carro dele, né? Ele sabe dirigir e tal, mas nunca teve um carro. E ele queria comprar um carro automático, um Prisma automático. Aí eu falei para ele: olha, funciona assim mais ou menos. Um carro desse aí, no ano que ele queria, custa em torno de 45 mil. Se tu tiver os 45 mil para comprar o carro, é bom, vai lá, compra que é bom. Mas se você não tiver e for financiar o carro, eles vão cobrar 2 carros sim. E eles vão cobrar 2 porque é necessário. Porque eles vão empatar o capital, eles vão te dar um bem que é durável, né? Pelo menos é para ser durável. E eles têm que cobrar, porque eles vivem disso. Então, você não vai pagar um carro só, você vai pagar 2. Você vai financiar aí por 5 anos aí, todo mês você vai ficar pagando. Eu fiquei pensando assim, esse rapaz aí, como ele não tem nem maturidade, não tem experiência, então ele pensa que é fácil ter um carro. Um carro às vezes é maior do que uma família. Você gasta mais com um carro do que gasta com a família. Se você usar mal, né, alguma coisa aí, principalmente o carro, então ele é mais do que uma família. Ele vai gastar gasolina, manutenção, os impostos para pagar, então ele vai gastar mais do que gasta. No caso daquele rapaz, ele só tem uma filhinha, né? Pequenina, talvez não tenha grande despesa, né, com aquela criança lá. Mas se ele comprasse um carro, eu acho que vai demorar. Como eu falei para ele isso aí, que se ele fosse financiar, ele ia pagar 2 carros, então eu acho que ele já começou a pensar, né, que não é muito fácil assim. É melhor começar com um carrinho velho, economizar dinheiro, comprar primeiro um carro velho, e aí depois ir até pegar um carro um pouco mais novo. Aí eu espero que ele tenha aprendido isso, né, que ele tenha tido essa ideia, né, de que a coisa não é muito simples, né? Mas nós também fazemos discípulos instruindo, né? Não somente a gente faz discípulo aí vivendo como a gente está falando aqui, mas também instruindo pessoas. E para instruir pessoas a gente vai precisar usar a palavra de Deus. A gente vai precisar conhecer a Bíblia. E a Bíblia, ela fala em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Na sua tradução provavelmente está obreiros aí, mas a palavra pode ser usada como um servo, né? Que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A única maneira da gente instruir pessoas é quando a gente conhece, né? Alguém que é professor, né? Alguém que já deu aula aqui. Antes que a gente vá dar aula, a gente tem que preparar a aula. Ninguém vai dar aula sem preparar. Mesmo que a pessoa tenha um certo conhecimento, mas ela vai precisar preparar antes, né? Seja na igreja ou em qualquer lugar lá, ela vai precisar se preparar antes para ela poder ir lá para dar aula. Ela não vai conseguir dar sem se preparar. E como a gente vai ensinar a Bíblia se a gente não estudar a Bíblia? É por isso que muitas vezes a gente pensa assim: não, quem tem que fazer discípulo é o pastor, o missionário. Eles sim, eles precisam comprar livros, mas eu tenho que fazer isso. E aí então eles que façam lá. E não é assim. Todos nós precisamos fazer discípulos de Jesus, e para isso a gente precisa conhecer a Bíblia, a gente precisa estudar a Bíblia, a gente precisa conhecer a ponto de que a gente aprenda a usar a palavra de Deus, porque a gente precisa da Bíblia para instruir pessoas, e a Bíblia ensina isso para nós, né? Nesse capítulo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que nós precisamos conhecer bem a Bíblia para instruir outros na palavra. Nós precisamos disso.
Um pouquinho mais na frente aí, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o texto diz que toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir. Então a Bíblia vai ser útil para nós, para tudo isso aí, né? Ela vai ser útil para corrigir, para repreender, para instruir. Ela é muito útil na nossa vida. E nós precisamos conhecer a Bíblia. E a maneira de conhecer a Bíblia, não adianta a gente pensar assim, olha, eu vou sentar lá, eu vou ler a Bíblia uma vez e eu já vou saber tudo. Eu lembro que eu estava no seminário lá, tinha um professor, que o pastor Tomé Wilson, o pastor Irineu, ele conheceu bem o pastor Tomé Wilson. Quando ele estava dando aquela aula lá para nós, ele tinha 67 anos. Ele falou, olha, eu tenho lido a Bíblia uma vez para cada ano que eu tenho. Né? Ele tinha 67, então naquela época ele tinha lido a Bíblia 67 vezes. Ele disse, eu não conheço muita coisa da Bíblia não. Ele era um professor de teologia, um professor de Bíblia. E se ele estava dizendo que não conhecia muita coisa, imagine nós. Aí eu falei, se ele não conhece muito da Bíblia, e ele já tem 67 anos, ele já leu a Bíblia 67 vezes, imagina nós. Deus tem tido misericórdia comigo e eu tenho lido a Bíblia algumas vezes, mas eu ainda não cheguei a ler a Bíblia 50 vezes, eu tenho lido 47 vezes a Bíblia, deve completar no final desse ano aí 47 vezes. E ainda falta muito. E aí eu sei que eu só estou começando a entender algumas coisas. E aí eu tenho procurado ler a Bíblia todos esses anos aí, e pelo menos uma vez por ano aí, durante esses anos aí. Então é inesgotável. A gente vai ler, e a gente não vai aprender tudo. Não tem como aprender tudo nessa vida aqui. Mas nós precisamos ler a nossa Bíblia. E imagina se nós, se a gente só pega na Bíblia quando a gente vem para a igreja. Né? Se a Bíblia é como um desodorante, né? A gente põe embaixo do braço, e aí quando vem para a igreja, aí depois que a gente já não está mais lá na igreja, a gente coloca lá na estante, está empoeirada lá. E aí só na outra semana que a gente vai pegar de novo. Não deve ser assim. E eu vi uma brincadeira, um videozinho, que o padre ele foi visitar uma pessoa lá. E aí quando ele saiu da casa lá, a mulher disse, olha, o padre roubou a nossa colher. Porque deram para ele lá alguma coisa lá, uma sobremesa, né? E a colher pequenina, ele colocou dentro da Bíblia da mulher e deixou lá. E a mulher disse, olha, o padre roubou a colher. E aí aí demorou um tempão, né? E aí a mulher encontrou a colher dentro da Bíblia, né? E aí, não é que o padre roubou, o padre não roubou a colher. O padre também não está muito interessante, que eu falei, aqui. Mas aí é que ele colocou dentro da Bíblia, como ela não pegava na Bíblia, então ela pensou que ele tinha roubado. Isso pode acontecer conosco, né? Se a gente pegar uma colherzinha e colocar lá dentro da Bíblia, e guardar a Bíblia lá, então depois de um tempo a gente vai esquecer que a colher está dentro da Bíblia, porque muitas vezes a gente demora para pegar a nossa Bíblia. Nós precisamos disso, precisamos entender isso. A Bíblia ela é útil para ensinar, ela é útil para repreender, para corrigir, para instruir, né? E justiça, e isso é todo dia, não é uma vez por semana aí, mas todo dia nós precisamos disso. Se nós queremos fazer discípulo de Jesus, nós precisamos aprender a manusear a Bíblia, né? De tal maneira aí, e para fazer isso aí, para manusear bem a Bíblia, nós vamos precisar ler a Bíblia todos os dias, né? Ter um tempinho lá, cada dia lá, tirar um tempinho lá para ler a palavra de Deus. E a gente tem que assistir menos jogo de futebol na televisão, menos internet, para transpor isso, para poder ler a Bíblia. Uma outra coisa que vai nos ajudar a fazer discípulos é criar ocasiões que sejam intencionais, para fazer a Bíblia, ou para fazer discípulos. Né? Nós vamos precisar criar ocasiões intencionais. E eu lembro de uma vez, nós morávamos num conjunto lá em Madrid, e no lado da nossa casa tinha um casal lá que não tinha filho ainda.
E aí eles eram pessoas que saíam de manhã para trabalhar, os dois, e voltavam de noite. Eles só ficavam cachorrinhos, tinha um cachorrinho lá, o Coco, ficava o dia inteirinho lá na casa sozinho, aquele cachorro lá no quintal lá, tinha um quintalzinho lá e o Coco ficava lá, eu sabia o nome dele, do cachorro, eu não sabia nem o nome deles, mas do cachorro eu sabia porque eu ouvi ele chamar Coco, então aí eu aprendi o nome do cachorro. Eu digo, mas como é que eu vou fazer para ser amigo dessas pessoas aí? E aí, um dia eu tinha que colocar um espelho lá no quarto da minha filha, nossa filha morava com a gente, era uma nova, e aí então, e eu tinha furadeira, aí mas só que eu deixava na congregação lá, né? E aí então no final de semana ele ficava em casa, ele não trabalhava no domingo, o único dia que ele estava em casa era no domingo, e era o único dia que eu não estava em casa, eu saía para ir para a congregação. Aí eu falei, à tarde, né, a gente vinha da congregação e tal, e um dia, um domingo à tarde, eu tinha furadeira, mas eu queria fazer amizade. Eu falei com ele, né, falei, olha, você tem furadeira, né, que eles chamam de taladro, né, e aí eu preciso furar um buraco aqui para colocar a bucha, e colocar o espelho lá e tal, e aí, será que você podia me ajudar? Assim. Ele foi lá com a furadeira dele, furou, colocou lá, puxa lá o parafuso lá e tal. E aí, então, às vezes a gente nem precisa, porque a gente tem o suficiente, muitas vezes a gente pensa que nem precisa das pessoas. Né? Melhor que elas precisam de nós do que a gente precisa delas muitas vezes. Mas nós precisamos criar ocasiões que sejam intencionais, né, para a gente fazer, para quebrar aquele gelo, né, e fazer amizade com as pessoas. Nós podemos fazer isso, e a gente tem que orar a Deus, que Deus nos dê uma maneira da gente fazer isso, e nós devemos fazer. Outra vez eu vi que a minha esposa fez isso, né, com uma vizinha lá, né, agora de Jaguaribá, que ela disse, olha, eu vou fazer pão, né, de aprender a fazer pão lá de batata doce, né, e ela falou para essa vizinha lá, olha, eu fiz esses pães aqui de batata doce, e eu vim trazer alguns para você aqui, e a mulher não podia acreditar que tanto que ela estava dando alguns pães para ela, como os pães eram de batata doce. Ela talvez nunca tenha ouvido falar nisso, né? Pão de batata doce. E aí, então, a gente tem amizade com eles, e tem até um controle, tem um portão lá, e a gente deixa um controle com eles lá, e quando a gente viaja, eles vão lá e molham as plantas lá, né, do quintal. Ela já fez curso bíblico com ela lá, e estava uma senhora, e eu tenho boa amizade, né, com o marido dela lá. Nós precisamos fazer, né, criar ocasiões que sejam intencionais. Às vezes a gente nem precisa disso, mas se nós queremos fazer discípulos, a gente precisa fazer isso aí. Também orar especificamente, né, eu falei um pouquinho disso ontem à noite, né. Nós precisamos não orar de maneira geral, mas ser específico no que a gente está orando. E a gente precisa orar por pessoas, né, pessoas com quem a gente quer fazer discípulos de Jesus. Então, se a gente tem um colega de trabalho, alguém, né, vizinho, que a gente gostaria de um dia fazer discípulo de Jesus com essa pessoa lá, a gente deve orar por ela, deve saber o nome da pessoa e deve orar especificamente por isso. Também precisamos servir e estar à disposição de servir pessoas, e dessa maneira a gente vai conseguir ser discípulos de Jesus. O texto fala lá em Colossenses que a gente deve servir de maneira, estar sempre disposto a servir como se estivesse servindo ao Senhor. Servir a pessoas como se estivesse servindo ao Senhor. Isso a gente pode fazer na nossa casa, né? No nosso trabalho. Se a gente sai da nossa zona de conforto, a gente vai poder fazer isso aí na nossa casa,
a gente vai poder fazer isso no nosso trabalho. Eu sei que é difícil, a gente tem que pagar o preço. E aí eu tenho um amigo que é do exército ainda, e ele estava dizendo para mim, ele era da área de saúde, 08, né? E aí ele estava dizendo para mim, olha, eu sinto que às vezes eles se aproveitam de mim, trabalho lá. Aí eu falei para ele, Mateus, o nome dele, eu falei, Mateus, é assim, as pessoas elas vão se aproveitar da gente, elas sabem que nós somos crentes e elas vão se aproveitar de nós, mas é assim, é o preço que a gente tem que pagar, né, para que a gente possa fazer discípulos de Jesus. Nós precisamos disso, e a gente precisa servir as pessoas. E para concluir, todos os salvos eles são discípulos e eles são chamados a fazer discípulos. Então essa consciência a gente não pode perder. Nós somos discípulos de Jesus e nós fomos chamados para isso, para fazer discípulos dele. O texto que nós lemos aí em Mateus, o texto ali vai dizer que todo o poder, o versículo 18 do capítulo 28 diz assim, e Jesus disse para eles que todo o poder foi dado para ele no céu e na terra, e agora ele estava transferindo para eles essa responsabilidade. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em meu nome, e ensinando que eles guardem todas as coisas até que Jesus venha, até que eu volte. Isso não pode sair da nossa mente. Nós precisamos ter em mente que nós temos essa responsabilidade e que nós precisamos fazer isso, que a gente está aqui exatamente para isso. A gente vai passar uns anos aqui, a gente não sabe quantos anos vai ser, mas se é uma coisa certa, que a gente vai sair daqui, a gente não vai ficar para sempre aqui. Talvez Jesus vai arrebatar alguns de nós, mas talvez não. Talvez a gente vai viver uns anos e vai morrer, e é mais o tempo que a gente vai ficar aqui. Nós precisamos entender isso, que nós somos discípulos de Jesus, e a gente está aqui, ele permite que a gente esteja aqui nesse mundo, que a gente permaneça uns anos aqui, para fazer outros discípulos, para que outras pessoas conheçam Jesus. Nós fazemos discípulos vivendo como discípulos e nos dispondo a servir. Efésios capítulo 6, versículo 7, o texto diz assim, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Nós precisamos entender isso, que nós vamos servir, e nós vamos servir como se estivesse servindo a Deus. Eu lembro que uma vez eu estava com a família num lugar aqui no Brasil, e a gente chegou para estacionar o carro lá no lugar lá, tinha um senhor lá com uma cadeira lá, era um lugar público. E aí aí o senhor veio, tirou a cadeira, mandou a gente colocar o carro lá e tal. E ele falou logo o preço, o homem lá. E aí o meu genro estava comigo nesse dia, né? Estava com a nossa filha casada, o nosso genro, eu e a Ileta o meu genro e a minha filha e a nossa leitinhazinha. E aí quando o homem deu o preço lá da vaga lá, era um preço um pouco salgadinho. E aí então a ideia que nós tínhamos é que ele tinha dado depois alguma coisa para ele aí, mas que não era aquele preço que ele pediu lá. Aí o meu genro parece que não gostou do preço, né? Aí ele falou assim, aí eu falei, não, tranquilo, deixa que eu acerto com ele, não se preocupa não. Aí eu falei com ele, eu digo, a gente não tem todo esse dinheiro aí, mas a gente vai te dar. Ele vai te dar o suficiente. Aí depois eu falei para o meu genro, é assim, as pessoas elas vão olhar para a gente, elas vão ver, elas vão pensar que a gente tem muito dinheiro, né? Vão logo ter a ideia que a gente tem o suficiente, que eles estão pedindo lá. Mas a gente não vai dar tudo, mas é bom dar alguma coisa para eles, né? Porque eles precisam, né? E às vezes eles têm que levar também o pão, né, para casa deles. Então é bom que a gente dê pelo menos a metade aí do que ele pediu, né? Naquela época ele pediu 10, aí a gente deu 5 para ele, né? Mas é melhor do que os 2 que a gente tem na cabeça, né? A gente vai colocar o carro aí, e quando chegar a gente dá R$2 aí para a pessoa que está guardando lá, na vaga. Só que em alguns lugares não é assim, né? Alguns lugares é um pouco mais caro do que 2, né?
E aí, então, a gente deve fazer, né? Porque, por causa do Senhor, né? A gente está servindo a Deus, né? A servir aos homens, mas com a ideia de que a gente está servindo realmente a Deus. Então, que a gente aprenda a fazer isso, né? Nós somos discípulos de Jesus, a gente durante o tempo que a gente estiver aqui na Terra, a gente está fazendo discípulo, e para isso a gente vai precisar primeiro intimidade com Deus, né? Ter essa intimidade com o Senhor, né, para fazer. E a gente vai adquirir intimidade com o Senhor quando a gente viver com Ele cada dia. Mas que não seja alguma coisa superficial, mas que a gente viva com Ele. A gente vai também fazer discípulos quando a gente transpor obstáculos. E o primeiro obstáculo somos nós. É o nosso comodismo, né? É viver uma vida aí que a gente está muito preocupado com a gente mesmo. E nós precisamos transpor isso. E a gente vai fazer discípulo instruindo pessoas. E para instruir pessoas, nós precisamos também ser instruídos. E ser instruído pela palavra do Senhor. E assim, dessa forma que a gente vai fazer discípulo de Jesus. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra que foi ensinada. Muito obrigado porque ela tem um ensino correto para nossas vidas. E nos perdoa porque tantas vezes nós esquecemos que nós somos discípulos e que a gente está aqui nesse mundo para fazer discípulo. E nós te pedimos, ó Pai, ajuda na nossa fraqueza, nos dá coragem para enfrentar e ao longo do período que nós vamos viver aqui nesse mundo. Que possamos ter isso bem certo na nossa mente, de que nós precisamos fazer discípulo. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude e nos dê sabedoria para isso. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, para quem de direito?